dia 28 de abril de 2022, vamos falar sobre a energia da liberdade. Hoje é o evento, o encontro mensal que eu faço, né? Todos os meses com um tema, um aprofundamento de um tema. Hoje é a energia da liberdade. Vamos fazer depois a parábola. A parábola é uma forma de conduzir a nossa mente para esse campo de consciência que é a liberdade. Tem um fundo de moral, isso é muito importante para que a gente incorpore o aprendizado. E depois uma prática guiada, para que você possa sentir de fato essa liberdade, a liberação ou a libertação do que a gente vai falar aqui, né? Dos nossos sofrimentos, das coisas, enfim. Então vamos começar. Vamos falar sobre como fazer para ser livre. Depois, fazer a parábola e depois a prática. Eu sempre começo aqui rapidamente com às vezes é um livro mais científico, às vezes não, mas para a gente introduzir o assunto, de novo venho dos Anjinhos, que é muito fofinho esse livrinho, velho que eu tenho ele aqui, olha só a capinha, desde 98, tá? E é que tem o Anjinho da Liberdade, o Anjo da Liberdade. E eu resolvi trazer para vocês o que está escrito aqui, para a gente já começar refletindo. O Anjo da Liberdade. Uma imensa liberdade é sentida quando soltamos a tensão gerada pelos centros inferiores de consciência, ou seja, o apego ao poder, ao dinheiro, às sensações, e simplesmente permitimos que as energias da alma se manifestem em nossa vida. A liberdade de sermos proativos, positivos, faz com que aceitemos amorosamente as pessoas e situações como elas são, aqui e agora, sem os efeitos colaterais de reações negativas ou reativas. A energia amorosa de minha alma flui através do meu ser. Sou livre. Bom, então, justamente os dizeres desse livrinho se refere a estarmos em consciências inferiores, né? Que elas nos aprisionam. E que a liberdade só pode ser sentida a partir do nosso olhar interno, a partir de que esse nosso olhar interno estejam associadas a consciências que nos libertem. E o que quer dizer inferior ou superior? Inferior seria esse nível mais grosseiro da força, um nível mais grosseiro da energia consciência. Superior seria esse poder, essa consciência mais elevada. Quando a gente trabalha com as escalas da consciência, então os níveis inferiores, geralmente eles são considerados abaixo da coragem. São esses níveis de raiva, culpa, enfim, que a gente também passa direto por eles, né? Então na live passada, eu trabalhei a energia da coragem. Nós fizemos o nosso encontro e falamos da energia da coragem. Falamos dessa permissão, a coragem como essa permissão para que a nossa alma encontre a expressão na nossa vida, que a alma possa fazer essa expressão, né, passar pelo coração. E esse é um passo muito importante para a liberdade. Por quê? Porque a liberdade da gente expressar quem a gente é faz a gente aceitar os outros e as situações sem a gente ser reativo, ou seja, bem como eu disse ali no livro, sem ser agressivo ou se defendendo, porque essa reação obviamente é algo que nos aprisiona. Então veja, a gente sempre vai caminhando no mundo e vai respondendo às coisas, vai reagindo às coisas. Se a gente perceber essa nossa atitude de responsividade, de estar sempre respondendo, reagindo, e geralmente nós reagimos com uma defesa,
geralmente nós reagimos de uma forma, mesmo que não... Eu não estou falando que é agressiva, defesa não é ser agressivo. Defesa é a gente proteger que nossas feridas, nossas dores não doam mais. Então a gente vai fazer escolhas baseadas nessas defesas. Então vamos voltar. A gente falou na live passada da energia da coragem, dessa expressão pelo coração, que a alma possa deixar passar pelo coração e se expressar. E esse é um passo importantíssimo para a gente entender quem a gente é. Para a gente poder depois aceitar os outros e aceitar as situações sem a gente reagir tanto e sem se defender tanto, porque essa prisão, as defesas, as reações, nos aprisiona. Aí a gente não tem liberdade, porque a gente está preso no condicionamento da defesa. É o símbolo que estava ilustrando a divulgação que eu fiz no Instagram e por e-mail, enfim, a divulgação desse encontro, que a gente sempre faz, eu coloquei a pomba, uma pomba, né? Uma pomba branca, como um símbolo para energia da liberdade. Por que essa pomba branca ela vem trazer a energia da liberdade? Porque a gente conhece mais a pomba branca como um símbolo da paz. Mas vamos pensar o seguinte: se você olha, você pode olhar um símbolo da paz, mas ela também traz a sensação da liberdade. Por quê? O que é a paz? Paz, vamos pensar, é a gente tá, como é que a gente tá quando a gente tá em paz, né? Tô em harmonia, tô em tranquilidade, sem guerra. E quando que acontece isso em nós? Quando que a gente tá sem guerra, com tranquilidade? Quando eu tô livre das prisões. E quais que são essas prisões? São prisões mentais, energéticas, emocionais e, consequentemente, sentimentais e depois físicas, porque esse é o caminho. Mente e pensamento é energia, né? É um sinal, uma informação elétrica. Essa mente, esse pensamento, essa informação gera uma emoção. Essa emoção é química, tanto elétrica quanto química. Vai passar, vou sentir no meu corpo, eu vou ter um sentimento. E esse sentimento físico vai gerar alteração física que inclusive pode ser somatizada. Então o que acontece? A nossa liberdade passa a ser, a nossa liberdade, a nossa não prisão, passa a ser a cura. A nossa liberdade é a nossa paz. Por isso, essa pomba da paz, vamos dizer assim, ela liberta. É como se fosse assim, para entender, a paz é o último degrau antes da gente estar livre. A gente pode estar em paz, às vezes não está livre, eu já vou explicar isso. Mas se a gente está livre, a gente certamente vai sentir a paz. Então, se você se sente livre, certamente você vai estar em paz. Se você subir o degrau da paz, o próximo é o da liberdade. Será que você vai subir esse degrau da liberdade? Pode ser que não. Mas se você foi para a liberdade, certamente você passou pela paz. A paz verdadeira, né, é, vamos dizer assim, uma iluminação. A gente está num estado, se a gente pegar a escala das consciências, é um estado altíssimo, de uma consciência muito elevada. A gente sentir esse estado de paz plena. E a liberdade é mais do que isso. A liberdade é mais do que a iluminação. A liberdade é uma consciência pura. É você acessar a consciência pura. Então, sentir paz nem sempre é sinônimo de estar livre. Às vezes, a gente encobre, né, algumas coisas que aprisionam a gente. Por exemplo, a gente quer trazer a paz às custas da liberdade. Vou dar um exemplo de um casamento, de uma relação. Alguém pode dizer assim, não, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. Mas no fundo, às vezes, você não é livre nas tuas expressões, na expressão da tua alma. Você quer estar em harmonia, sem guerra,
Mas aí você tem isso às custas da tua liberdade, ou seja, às custas da tua não expressão total. Você fica aprisionado, se regulamenta para ter paz. Pode ter paz, mas nem sempre vai ter liberdade. Quando que eu vou ser livre, então, num casamento, na relação? Quando eu posso ser quem eu sou, quando eu posso ter a minha livre expressão. E isso é harmônico. Cada um ser a expressão total do que é, da sua alma. E isso certamente contém a paz. Vai ter harmonia ali. Mas nem sempre aquela harmonia, aquela paz, ela vai trazer a liberdade. Porque às vezes ela é às custas da nossa liberdade. Isso é interessante, né? Às custas da nossa liberdade. Um outro significado da pomba, por exemplo, que foi a imagem que me veio assim para ilustrar esse encontro, é o Espírito Santo. Então, a pomba branca também representa o Espírito Santo. E o que é esse Espírito Santo, numa religião, vamos dizer, né? Que se não é a fonte da vida, o sopro da vida, como eu chamo na comunicação energética de energia do espírito. Por que eu falo espírito? Porque espírito é o sopro. Espírito é o máximo, é aquilo ali, né? E traz essa conotação de algo sutil, muito sutil, acima também de qualquer regulamentação de religião. Então, na consciência da liberdade, a gente tem uma visão de mundo que é assim, ó, a vida é. Essa é a visão. Quando eu estou livre, não estou aprisionada na mente, nos pensamentos, na consciência, a gente já vai chegar nesses pontos dessas prisões, quando eu tenho essa liberdade, a expressão da minha alma, e eu não tenho identificação com pontos de dor, a vida é. É. A gente vivencia o é. Não tem palavra para dizer, é só um é. Tenta sentir o significado do é. A vida é. O que vocês sentem quando a vida é? É a consciência pura. Então, na tabela, a paz está aqui em cima. Acima da paz, a gente tem essa iluminação, essa liberdade pura, última. Né? Então, hoje todo mundo vai sair daqui iluminado e ascensionado. Quem é que quer se iluminar aqui? Quem é que quer se ascensionar? Porque a gente vai acessar esse ponto, essa consciência. Mas então tá, vamos começar do começo para falar sobre a energia da liberdade. Como fazer para ser efetivamente livre? Como eu faço para ser livre? Como eu faço para me livrar do que me aprisiona? Então a gente vai começar com os nossos pensamentos, tá? Vamos pensar o seguinte, os pensamentos, eles acontecem na gente, assim como a digestão acontece na gente, a respiração acontece na gente. O pensamento acontece em nós também. O pensamento acontece em nós, e ele acontece em nós porque nós temos uma mente que também está acontecendo em nós. A mente, ela enxerga o pensamento, a mente está associada, a mente é como se fosse vamos dizer assim, bem grosseiramente, para ilustrar, ficar mais didático, um conjunto de informações, ou de pensamento, de informações que forma o que eu chamo de eu, tá? Então, essa mente associada ao eu, ela enxerga pensamentos. Pensamentos, eles podem não necessariamente estar associados ao eu, né? A gente tem muitos pensamentos que às vezes nem não vieram da gente, né? Enfim. A mente e o corpo. Então vamos lá, o pensamento ele está acontecendo em nós o tempo todo, a gente pensa várias coisas, a gente pode ter vários tipos de pensamento a partir de um livro, a partir de uma informação, do que alguém fala, posso pensar muita coisa, posso pensar coisas horríveis, posso pensar coisas muito bonitas, posso ter pensamentos que não fazem parte dessa característica do eu. E a mente, ela enxerga então esses pensamentos. A nossa mente, o nosso corpo, eles não estão divididos em dois. Não tem mente e corpo separado. Alguém já viu a mente atravessar a rua? A mente está por aí, né? Ou um pensamento, uma árvore de pensamentos. Não existe separado da gente. Não existe separado de um corpo físico.
Tanto que a gente chama de psique, a mente, e o corpo é o soma. Então, o que acontece? Psicossomático, psicossoma, psicossomático, mente e corpo. É uma coisa só. O que acontece em um, acontece em outro. Vocês já ouviram falar em doenças psicossomáticas? O que acontece em um, acontece em outro. Não tem como separar. Mente e corpo é um ser unificado, é uma coisa só. E o que une? Então, esse corpo que é físico, que é denso, que eu vejo, com a mente, que é uma matéria sutil, que a gente não vê, mas que está acontecendo em nós. O que une? Como é que eu sei o que a minha mente está pensando? Como é que a gente quase vê, a gente diz, não vê a mente atravessar a rua, mas eu sei. Como é que a gente tem conhecimento da mente se ela não é visível? Pelas emoções. As queridas nossas emoções. Isso é maravilhoso. As emoções são a ponte que une o material e o imaterial, o não visível. Emoção é bioquímica, e quando essa química ela entra e sai das células do nosso corpo, trazendo os sinais químicos, trazendo a informação química para dentro da nossa célula, elas formam corrente elétrica. Nossas células têm uma corrente elétrica formada fora, externo, meio extracelular, meio intracelular, para dentro e para fora. A informação entra e sai. E isso é uma cascata que está acontecendo o tempo todo. Essa corrente é uma corrente elétrica, uma corrente de emoção, que está passando pelo corpo todo e que vai determinar o meu estado de relaxamento, o meu estado de alerta, o meu estado de sentir, de como eu me sinto, o meu estado de consciência. Porque, veja, consciência é o quê? Campo energético, campo atrator. Um campo atrator de energia. Então, toda essa parte, pensamento, mente, consciência, não é visível, é percebida, é sentida, entendida, a gente sabe, a gente consegue quase pegar, mas não dá para pegar, porque é elétrico, é eletromagnético, é energia. Então, o campo energético das emoções determina o nosso estado de consciência. Assim como o campo atrator de uma consciência também modifica as nossas emoções. Por exemplo, hoje a gente vai, depois dessa live, fazer a parábola, que é uma história que vai levando a nossa mente a pensar até esse campo, né? Esse campo de consciência. A gente começa a produzir um entendimento. O que é isso? Eu consigo entender com as células do meu corpo, eu consigo entender porque eu vou produzindo química a partir da informação recebida. Aí a gente vai fazer uma prática. Essa prática vai, de fato, gerar sinais, informações, e o teu corpo vai produzir uma cascata de química para traduzir tudo isso para o teu físico, e você vai sentir essa consciência da liberdade. Você vai conseguir sentir. É uma conversa entre química e energia, né? E eletromagnetismo o tempo todo. Então, a gente produz o nosso próprio estado de consciência, a gente produz a nossa assinatura energética, vamos dizer assim, que é essa unificação de corpo-mente, esse complexo corpo-mente, Júlia, complexo corpo-mente, né, de quem está aqui na live, aqui no Zoom, tem 15 pessoas aqui, cada um é um complexo corpo-mente, é uma assinatura energética única, que também a gente é influenciado o tempo todo por outras informações que desencadeiam respostas em nós. Então, essa conversa está acontecendo o tempo todo, da gente para o externo, do externo para nós. Ok? Então, as emoções, ao mesmo tempo que elas são substâncias físicas, que a gente pode pegar, né, pesar no laboratório, ver, por exemplo, né, um peptídeo, enfim, pesar e que tem uma carga elétrica, ela também, para poder caminhar ali pelo nosso corpo, para ser transportada, para fazer esse movimento de entrada e saída das células, é também uma onda, né? Porque a gente sabe que eletromagnético, partícula e onda, então também é uma onda que percorre todo o nosso corpo e cérebro, conduzindo informação. Então essa é, de fato, a comunicação energética que está acontecendo o tempo inteiro.
né? A gente é único na nossa vibração, a gente não vê que a gente é consciência, mas a gente é. A gente não vê a nossa mente, mas somos essa nossa mente que a gente chama de eu. A gente não vê a consciência que a gente está, em quantos campos de consciência eu ressoo, a gente não vê. A gente não percebe os estados de consciência que a gente está mergulhado, né? E a gente acaba se identificando com o quê? Com coisas que aconteceram no passado, geralmente. Daí o que acontece quando a gente se identifica com acontecimentos, com dores, né, do passado? A gente não está percebendo todo esse estado de consciência que a gente fica identificado com coisas do passado, a gente fica produzindo o quê? Futuro atual, que eu digo assim, são futuros muito atuais. O que é um futuro atual? É fazer do dia de amanhã um dia igual ao de hoje. Futuro muito igual. Por isso a gente demora muitas vezes para fazer mudanças. Porque a gente ocupa tanto espaço de tempo, de energia, que pensando as mesmas coisas, e a gente vai produzir a mesma reação no nosso corpo. E essa é a receita para muitas doenças psicossomáticas, porque a gente insiste em ficar todo dia na mesmo pensamento, no mesmo passado, produzindo a mesma química que vai gerar uma lesão no meu corpo, muitas vezes uma úlcera, sei lá. Porque eu estou exatamente nesse campo de informação. Então eu preciso tirar essa informação, sair desse campo de informação para mudar de fato a bioquímica, para mudar de fato o que eu sinto e como o meu corpo responde. Então, em alguns momentos, a gente pode se sentir livre da mente, dessa mente que diz que eu sou isso, eu sou aquilo, o eu, né, a identificação, enfim. A gente pode se sentir livre. O que acontece quando a gente se sente livre da mente? A gente diz que está em liberdade. Ai, que libertação! Eu não sou mais aquilo que eu era. Eu não penso mais daquela forma. Eu não estou mais presa naquilo que... Eu não estou mais sentindo aquilo que eu sentia. Eu não estou mais presa naquela dor que eu estava. Então a gente vai sentir o quê? Paz, porque a gente vai passar por esse estado de paz, de leveza, de alegria. E uau! Vai dizer assim, nossa, como a vida é linda. Ai, a vida vale a pena. É. Esse é o estado de é. Tá. Então, como é que a gente pode mudar esse nosso estado de consciência, né? Como é que a gente consegue fazer essas mudanças? Só é possível saber o nosso estado mental e de consciência por conta das nossas emoções. Então, gente, de uma vez por todas, quanto mais perceptivos nós formos, mais a gente vai saber o estado de consciência que nós estamos, a mentalidade que eu estou, e vou saber modificar isso. Tem que ser perceptivo. A gente tem essa capacidade, mas a gente não usa, porque não conhece esse campo invisível. Mas conhece, não conhece, conhece, né? Conhece porque está sentindo, tá preso, está sentindo a mesma dor, o mesmo sofrimento, fazendo o futuro muito atual, ou seja, igual ao passado, não sai do lugar, fica sofrendo e fica gerando até doença. Então a gente sabe. Mas daí, quando fala em ser perceptivo, mas eu vou perceber o quê? Bom, primeiro vai perceber o que você já está sentindo de ruim, né? Mas esse caminho da percepção, ele é um caminho autônomo, tá? Só você pode caminhar o teu caminho da percepção, só você. De desenvolver essa capacidade perceptiva e começar a perceber sutilmente os teus sentimentos, porque esses sentimentos são gerados por emoções,
E as emoções estão traduzindo o quê? Toda uma conversa energética, todo um estado mental e um estado de consciência. É muito importante. Então, a libertação da mente, ela é a libertação da informação sutil que constitui esse corpo-mente, né? Fazendo com que eu ache que eu sou o que eu sinto. A gente se identifica, eu sou o que eu sinto. Eu sou essa minha dor, eu sou isso aqui. Então, quando eu me liberto da informação, ela para de produzir a bioquímica, porque simplesmente ela não faz parte mais. A informação está aí, tem muita informação que a gente também não acessa ou não percebe, porque não está perceptivo. Quanta informação a gente está traduzindo para emoção no nosso corpo e a gente nem consegue perceber essas informações. Então é assim que a gente muda o estado de consciência. Eu me desidentifico, eu me desenvolvo. Eu já fiz um vídeo, né, de desenvolvimento, sobre essa palavra desenvolvimento, né? A gente se desenvolve quando a gente se desenvolve, ou seja, sai do envolvimento, né? Então a gente sai do envolvimento de uma informação que está num determinado nível, é igual soltar um balão, assim, aquela informação vai, solta e vai embora. E o que sobra para se manifestar quando a gente se liberta da mente, né? O que sobra se eu liberto essas coisas? Eu me desidentifico, eu me desenvolvo, solto esses balões. O que sobra? O que sobra? Sobra o tecido energético do amor, sobra a energia criativa, sobra a gente perceber a energia do espírito, o sopro, né? Essa energia potencial da vida. Aí a gente sente a vida é. Tá, já tá bugando o cérebro aí, vamos lá. Tem muito mais, tá? Tem uma dica fácil para a gente saber onde a gente está preso ou está livre na nossa vida. Eu vou falar sobre isso agora, mas antes disso eu vou fazer uma apresentação minha aqui rápida, dizer quem eu sou. Eu estou vendo que tem bastante gente nova que entrou aqui no Zoom, estamos com 18 pessoas no Zoom. Vai ser gravado a prática e a parábola, tá? Então eu vou só me apresentar aqui um pouquinho para quem está chegando, para quem está me conhecendo agora. Tem várias pessoas novas no Instagram que estão me conhecendo, tem pessoas aqui novas no Zoom também que estão vindo pela primeira vez, né? Eu vou falar um pouquinho e daí eu já vou continuar sobre essa dica. E a gente vai muito mais profundo ainda, tá? Então, eu sou a Júlia Cristina Wunderlich, eu sou criadora da Bioquímica das Emoções, que é essa comunicação energética da vida, a ciência da comunicação energética, que é uma abordagem bem abrangente e pioneira para o desenvolvimento humano, porque transcende as técnicas e aborda a interface energética da emoção, tá? Então, qualquer pessoa que utiliza qualquer técnica, que tem qualquer profissão, pode se beneficiar desse conhecimento, dessa ciência da comunicação energética, que é importantíssima porque encurta o caminho para a gente chegar finalmente na felicidade, a gente ajudar melhor as pessoas, a gente perceber, fazer essa leitura do campo energético que está sendo traduzido o tempo todo por emoção, por bioquímica. Então, há mais de 17 anos eu sou terapeuta, instrutora, né, para transformação emocional, para o despertar dessa sabedoria energética, tá? Tendo pessoas individualmente, grupos, cursos, enfim. Sou fundadora da Ajuda, que é um centro de instrução em ciência e tecnologia para o desenvolvimento de pessoas, junto com o Daniel. O Daniel está aqui hoje no Zoom, Daniel Trevisan. Eu tenho 3 cursos EAD, tá? Que são cursos gravados, são cursos que têm 2 anos de acesso, que tem tutoria direto comigo. E esses cursos gravados, eles têm uma qualidade, assim, excelente, já falando, porque foi o Daniel que produziu, e o Daniel tem experiência de mais de 20 anos de televisão, né? Então, ele produz com muita qualidade, o que ajuda muito no aprendizado, né? Facilita no aprendizado também. E os conteúdos são bem profundos, são bem práticos, sempre focados
nessa parte energética, tá? E na parte energética da emoção. Bem diferente do que se vê por aí, e é para despertar a energia, a sabedoria energética. Então, acelera o nosso processo evolutivo, ajuda a gente a conduzir melhor os clientes, seja qual for a profissão, a conduzir as pessoas, nós mesmos, nossos familiares, enfim, para novos estados de consciência, porque é só quando a gente se desvincula de um estado tal que a gente consegue produzir uma nova sensação, um novo bem-estar, uma nova harmonia. Então isso é fundamental, saber mudar o estado de consciência é saber mudar a vida. Eu tinha que ensinar na escola isso. E aqui no Zoom e aqui no Instagram, eu chamo vocês todos que estão aqui, que estão junto, que participam, que conversam comigo, que enfim, estão curtindo, os alunos. Vocês todos são a comunidade, né? Como uma unidade, ou seja, nós somos uma unidade, nós somos buscadores, nós somos pesquisadores da vida. A gente tem isso em comum, por isso que a gente forma essa egrégora, né? E esse nome da comunidade, como eu faço, é porque essa pergunta é básica, né? Como é que eu faço então para ter paz? Como é que eu faço para ter liberdade? Como é que eu faço para sentir o amor? Como é que eu faço para sair do sofrimento? Mas como é que eu faço para resolver isso? Então, essas são as respostas, porque a gente tem que fazer essa leitura energética para de fato mudar. Para mudar no físico, a gente tem que poder mudar na informação, na energia, tá? E aqui eu compartilho os conteúdos, tem o YouTube também, um canal que eu abri agora, enfim. E hoje a gente está falando da energia da liberdade. Cada encontro fica gravado no Instagram, depois ele vai para o Zoom, tá? Fica gravado a live, isso que eu estou fazendo agora. Não fica gravado parábola e prática. O que é a parábola? Parábola é uma história com um fundo de moral. Por que eu faço isso? Porque eu intuí de fazer isso. São parábolas que eu percebo que vêm para mim para conduzir a mente até o estado de consciência para a gente poder entender, produzir bioquimicamente essa sensação. E vocês sentem de fato isso. E isso não fica gravado, então só quem está na sala do Zoom. Gratuito aqui. Prática em seguida, também é fantástica, fica reverberando dias aí o efeito dela, as pessoas ficam me falando, é fantástico. Quem está na sala do Zoom vai participar. A gente não grava a sala do Zoom, eu não gosto de gravar aqui, para a gente ficar bem à vontade nessa energia da sala de quem está aqui na sala do Zoom. O que acontece? Que eu resolvi fazer nesse mês passado eu já fiz e vou fazer agora daqui para frente. Tem pessoas que querem participar, não podem participar no dia e me pedem, quero fazer a prática, quero escutar a parábola. E eu sempre respeitei o que é o combinado, só na sala do Zoom, só naquela hora, sem gravação. O que eu fiz? Fiz para vocês uma forma de quem não está presente, estou falando isso porque como fica gravado, depois alguém pode assistir, quem não está presente pode depois ter a possibilidade de ler e de ouvir a minha condução da parábola, de ler e de ouvir a minha condução da prática por um e-book, que é um e-book escrito com áudio, tá? Com um botão para o meu áudio conduzido. Então, nesse caso, a pessoa vai pagar R$36 para ter esse e-book da parábola e da prática. Vocês que estão aqui, gratuito, estão gratuito, ok? Porém, vocês também, quem está aqui gratuito e quiser depois ter esse material, participou. Primeiro, assim, fiquem bem abertos, coração aberto e participa. Deixa sentir. Sentiu o efeito? Foi libertador? Quer usar com seus clientes? Quer colocar isso nos grupos de mentoria, de terapia, de o que for da profissão de vocês? Pode adquirir também. É simbólico esse valor. Como eu falo, isso aqui não é live de vendas, não faria isso para vender um e-book de R$36, tá? Ele tá lindo, tá muito bem feitinho, imagens, gravado com a minha voz, com música. E aí você pode conduzir o seu cliente lendo com a sua voz, ou né, acrescentando coisas, ou colocar a minha condução, enfim. Então, é uma forma de deixar todo mundo bem livre.
Vamos voltar agora para saber a dica fácil onde a gente está preso ou livre na nossa vida, tá? Vamos ver como que a gente sabe isso. Vou contar uma coisa para vocês. Baseado no Dr. David Hawkins, que é esse psiquiatra médico que estudou a vida inteira esses campos de consciência, que é o da tabela que eu sempre mostro, ele sempre trabalha, ele fala no livro também sobre os contrastes, né? As energias de contrastes. O contraste de livre é o regulamentado. O que é regulamentado, né? Aquilo que tem uma ordem, que rege para reger que é regido por uma ordem, né? Então observa na sua vida, essa é a dica. Observa na sua vida onde tem lei, regra, regulamento rígido. Se eu sou livre, eu não estou regulamentada, eu posso me expressar livremente. Eu não estou falando das leis humanas aqui, da convivência humana planetária, tá? Falando nós com a gente mesmo, cada um sabe onde que está se regulamentando, pondo regra demais, sendo rígido demais, ou que não está deixando fluir essa expressão livremente. Então, o contraste de livre é regulamentado. O contraste de libertador é confinador. Então, os regulamentos confinam, você fica aprisionado. Percebe? Faz uma pausa interna. Onde que você está se expressando, sendo a expressão da tua alma, e onde você está regulamentado. As pessoas que estão presas no estado mais egóico, presas à mente, né, aquele eu que eu sei que eu sou e eu não vou ser diferente porque eu não mudo, porque isso, porque aquilo, com a testa franzida ou com aquele olhar vago, absorvidas assim em pensamento de passado geralmente, ou então lá de um futuro que nunca chega, elas estão presas nesse papel que elas interpretam, estão regulamentadas por esse eu que elas acreditam ser, estão alienadas assim de quem são, né? Estão alienadas da sua verdadeira expressão. Essa alienação da sua verdadeira expressão é uma dificuldade humana. A gente tem essa dificuldade. A gente tem essa alienação. Quem não tem? Pensem. Quantas vezes a gente já se alienou de nós mesmos, da nossa essência? Passa o campo da mente, vai para dentro, vai para a alma. Quando a gente está alienado dessa expressão de alma, a gente se regulamenta, achando que a gente é, né, esse papel que a gente interpreta, então a gente está preso. E isso é educacional, né? Tinha que ter na escola, já falei. Porque a partir do momento que você sabe onde você se encontra, você pode fazer alguma coisa. Então esse despertar sabedoria energética é ter autossuficiência energética. E a libertação ela vai acontecer quando a gente desperta para reconhecer conscientemente que o que gera essas nossas dores profundas, angústias e sofrimentos é uma energia, uma informação. Geralmente o ego, né, esse ego, essa nossa mente egóica, ela quer dominar, então ela vai sempre prender a gente, regulamentar. O Eckhart Tolle, ele, daquele livro bem conhecido lá do Poder do Agora, ele tem outros, ele chama essas informações que causam dor pra gente de corpo de dor. A Bárbara Brennan, que eu gosto muito, trabalho bastante com os livros dela, chama de emoções congeladas. Mas seja qual for o nome, tá? Essas emoções profundas, elas passam a ser um estado de ser. E a gente se identifica com elas. Então, no início da live, o que eu falei? Que a liberdade de expressar a nossa alma faz a gente não ser tão reativo à vida, responsivo à vida. Nós sempre vamos reagir a partir do quê? A partir do filtro da nossa mente, da interpretação mental. Então, quando a gente fala assim, uma casa foi assaltada e amarraram as pessoas, num sequestro.
O que que você sente? Tá. Agora, se alguém te diz assim, tua casa foi assaltada e amarraram a tua mãe, teus parentes, teu pai, o que que acontece? A gente já gera uma emoção diferente. Então veja, quanta emoção que um conceito mental meu, minha casa, meu pai, meus parentes, minha família, pode gerar. O nosso corpo ele não identifica se a situação é real ou não. Se eu falo meu, eu já estou associando alguma coisa. Eu já vou reagir bioquimicamente a essa informação. Só por conta dessa palavrinha. Eu já mudo uma cascata de coisas aqui. Então, às vezes a gente está lá na cama bem quentinha, bem confortável, mas o que a gente está pensando? Coisas ruins. E aí, o que está acontecendo no nosso corpo? Gerando essa química, porque é uma informação, eu estou dando a informação e o corpo tem que fazer o quê? A única coisa que o corpo faz é traduzir energia em química, traduz energia em química, ok? Então, o nosso corpo, ele entende toda essa parte química, é necessário, porque ele é físico. Então, eu estou pensando, estou gerando química. Aí, uma parte dessa energia associada a essa emoção, né? Ela vai se converter em alimentar energeticamente mais pensamentos ruins, igual aquele. E a outra parte da energia, literalmente, ela não flui, porque eu não precisei usar essa energia, não é de fato algo real. Eu estou pensando, talvez, na possibilidade do assalto, do sequestro, estou pensando. Então, como essa energia não fluiu, porque não é um fato real, eu não usei isso tudo, isso vai interferir na minha harmonia energética, porque eu vou ficar em desarmonia, eu vou começar a criar muita confusão bioquímica e energética. E é aí que a gente começa a se amarrar nas nossas prisões, em bolas de ferro, que são as nossas prisões. Agora que eu vou começar a live. Tá? Só agora. Ai, mas vamos lá. Quem tá no Insta, nem preciso mais dizer, vem para a sala do Zoom, clica na bio, entra em comunidade como eu faço e vem para o Zoom. Ó, já tem 24 pessoas aqui, que bom. Então vamos lá. O nosso corpo, ele vai reagir à nossa mente, aos nossos pensamentos que acontecem em nós, certo? A emoção é uma resposta corporal à nossa mente, certo? Para libertar a dor, para libertar a prisão, primeiro eu tenho que saber que eu tenho essa dor. Eu tenho que perceber as emoções tóxicas. Porque é tóxico o que eu sinto, né? Se é de dor. Eu tenho que saber a dor, primeiro ponto. Perceber essas emoções tóxicas que estão circulando em mim, que estão se acumulando em mim. Porque é só a partir dessa percepção, de que eu coloco a lanterna para olhar, é que eu vou que a dor não vai ser mais eu. A dor não vai mais ser a gente. Ela não vai mais se renovar por nosso meio. É como se a dor precisasse de um corpo para viver. E de fato ela precisa, porque se não tiver a gente, a dor vai tá na rua de novo? Eu falei, vai estar atravessando a rua? Não tá. Precisa de uma pessoa que a tenha. Então essa nossa presença consciente, ela rompe com essa prisão. Aí a gente não fica mais alienado. A gente não é mais a dor que controla os nossos pensamentos. A dor, ela não se renova. Essa bioquímica não se renova. Se a gente é esse ser unificado, que é um corpo-mente, ou seja, um sistema, emoção, consciência, corpo, a gente emana um campo energético igual ao nosso estado interior. Porque é isso que a gente é, essa unificação. Independente da gente querer ou não, independente da gente querer que os outros vejam ou não, nós geramos um campo energético igual ao nosso estado interior, ao nosso estado mental. E a gente capta essa energia das pessoas também. Só que a maioria das pessoas não está
presente o suficiente para perceber isso. Mas esse campo é o campo que determina como a gente se sente com determinadas pessoas. E é isso que nós, quando ajudamos alguém, quando desenvolvemos nossa capacidade perceptiva, sabemos da comunicação energética, a gente consegue captar toda essa informação corpo-mente, o que está acontecendo ali. Porque todos nós somos transparentes. Então, quando entramos no âmbito da mente, quando a gente entra nesse âmbito, a gente, né, racionaliza, vamos dizer, interpreta, a gente não percebe. Porque a gente não usa a nossa percepção. A gente fica só preso na mente. Mas os terapeutas, ou quem sabe, né, olhar essa comunicação energética, já consegue fazer uma leitura e observar as prisões ali. E pode ser uma autoleitura. Então a mente ela tem que ser usada depois da percepção para interpretação. Primeiro a gente percebe. E essa percepção não dá para eu explicar aqui. Todo mundo intuitivamente sabe o que eu estou querendo dizer, porque a gente tem que abrir, né, um campo de energia para captar essa informação e fazer interpretação, mas não tem como eu fazer uma parênteses nessa live para explicar isso. Enfim, mas essa percepção é fundamental. Então, quando a gente não vê a nossa dor, a gente não busca perceber e nem ampliar a nossa consciência, a gente acredita que é esse sofrimento e essa dor vai ficar cada vez mais potencializada. E é assim que a gente age no mundo, que eu chamo de defesa energética, né? Nós vamos agir no mundo nos defendendo, tentando nos proteger do que dói, respondendo aos acontecimentos a partir do que a gente traz. E a gente está preso o tempo todo nisso, que é o que determina, que determina os acontecimentos que eu atraio na minha vida, é essa energia que sustenta as minhas ações, né? Então eu atraio isso para mim. Né? Olha a importância da gente ter autonomia energética, de despertar essa sabedoria energética. Porque esse é o caminho para a liberdade. Porque só eu que abro as portas da prisão, que eu nem sabia que eu estava presa. Primeiro eu tenho que saber que eu estou presa. Perceber que informação, caramba, da minha mente, que campo de consciência, que está gerando o quê, né? O que eu estou sentindo. Então eu tenho que identificar, perceber o que eu sinto, para conseguir ir lá para a mente e para a consciência, para poder abrir a porta e me liberar disso, para poder me desidentificar. Então essas nossas dores, nossas prisões, a gente tem muita coisa regulamentada, a gente tem muita coisa aprisionada, muita dor, que a gente caminha na vida, né, com essas defesas, e a gente olha para a vida com esse filtro. Então a gente vai alimentando essas prisões sem perceber, alimentando esses pensamentos, alimentando isso. Então a percepção é abrir as portas. Nessa hora eu já mudo a minha associação com a dor. Desassociado da dor, eu já começo até a não produzir mais essa bioquímica associada à informação. Já estou desintoxicando, eu não passo mais a produzir essas informações tóxicas. Tá? Então vamos fazer um outro experimento rápido aqui. Vamos olhar para uma dor, pensar numa dor, uma prisão, um sofrimento, enfim. Não se vitimiza, sinta. Sinta essa coisa que você está sentindo. Esse sentimento real que você sente hoje, de uma dor qualquer, de um sofrimento que você tenha, seja qual for ele, tá aí no seu campo de informação. Olha para isso, entra nessa dor, deixa ela se mostrar. É exatamente isso que você tem nesse momento, não faz nada. Se você aceitar que isso faz parte da tua história, porque de fato está no teu corpo, circulando, dizendo, mostrando. Se você não quiser que essa dor ou esse sofrimento simplesmente não exista mais, porque a gente fica muitas vezes querendo que não exista, só olha, só deixa ver, nossa, olha, estou sentindo tanto, quimicamente está aqui, essa dor está funcionando, caramba, como funciona, como dói. E você, quanto mais você olha para isso, você está acendendo mais a lanterna. E daqui a pouco, isso começa a interromper a identificação. Você deixa isso fazer uma parte de você, como que se derreter em você. Tá? Você começa a desfazer a ligação com a dor. Geralmente a nossa dor, ela fica emanando sinais bioquímicos, a gente não olha porque dói, a gente não quer, então fica uma coisa que fica atuando, nos prejudicando e a gente não põe a lanterna ali.
Põe de uma vez, deixa descarregar, deixa sentir. Daqui a pouco, essa energia ela se converte em presença. Aí a gente está num estado de presença. Aqui, claro, né, eu tô falando rapidamente, mas é bem interessante de fazer esse exercício. Porque quanto mais a gente vai pondo a lanterna e deixa doer, a gente está numa presença. E quando a gente passa a olhar no estado de presença, a gente tira a identificação desse passado, porque essa dor ela já aconteceu em algum tempo, seja recente ou não, ou mais passado, né? O nosso cérebro ele não entende passado, futuro, não entende nada, ele só entende bioquímica, só química, o cérebro só interpreta química. Ele recebe estímulos eletromagnéticos, ondas mecânicas, nosso ouvido, enfim, todos os sinais energéticos que vêm e interpreta química. Não passado, nem futuro, nem nada. Então, quando a gente quando a gente pensa, vê, sente, cheira, tudo isso vai ser convertido em química no corpo. Aí, quando a gente está nesse estado de presença, simplesmente aquilo se desfaz, aquele passado não existe, porque ele é o agora. E aí esse ponto de dor, de mágoa, de sofrimento, ele não é mais aquilo que fica lá emanando um sinal e te controlando. Não faz mais parte daquele campo mental que eu sou. Não me usa mais como meio para ficar existindo, que nem um parasita. Sendo assim, ele não é mais um sinal elétrico que vai desencadear a bioquímica. Então, a sensação de leveza e liberdade, ela é imediata quando a gente consegue fazer esse exercício de iluminar mesmo e deixar perceber toda essa química mesmo que a gente está sentindo. E a gente vai para esse estado de presença. Porque uma emoção, literalmente uma emoção, assim, uma química mesmo, ela não é nem triste nem feliz, ela é só uma química. Ela só é triste ou feliz quando é associada, né, a uma história. Então, o que eu estou sentindo no meu corpo? Eu digo que eu estou sentindo tristeza ou alegria porque eu estou associando aquilo, aquela coisa, certo? Então, quando eu desassocio, eu vou para o estado de presença, eu vou para um novo estado. Quando eu alcanço esse estado de consciência ou quando eu ajudo alguém a acessar esse estado de presença plena, a gente sente que de fato tem uma razão muito boa para a gente estar aqui nesse mundo. A gente sente que a vida é. A gente acessa essa libertação última, tá? Então, quando acontece essa libertação, essa liberação desse corpo de dor, dessas emoções congeladas, dessa prisão, é possível a gente sentir até no ambiente. Vocês já devem ter passado essa experiência. Depois de uma conversa, ou depois de chorar muito, depois de um problema de que você pôs a lanterna e sentiu. Você sente no ambiente, você sente às vezes que o ambiente pode ficar mais pesado ou mais leve, né? Então vamos dizer que a gente liberou essa dor. A gente sente às vezes que a gente está leve, o ambiente pode ficar mais pesado. É como se a informação, uma informação retida, né, na gente, que nem um parasita, saísse à solta, assim, agora no campo de energia universal de novo. E a gente que é o carcereiro, né? Porque a gente que estava segurando essa informação. E aí essa informação, ela sai flutuando por aí, vamos dizer assim, que fica bem didático, né? Então, quando a gente trabalha com pessoas, é terapeuta, médico, mentor, enfim, a gente observando isso, a gente consegue perceber, observar o campo de energia do nosso local de trabalho também. E saber o que fazer com essa energia flutuante, vamos dizer, essa dor liberada, né? Bem interessante isso. Mas tá, vamos voltar para cá. A gente tem que estar perceptivo dessa dor, tá? Não é a dor que vai causar sofrimento na gente, é a nossa identificação com essa dor. A identificação faz a gente ficar revivendo o passado e a gente vai ficar sentindo que a gente está identificado, tá? Então, a gente tem que ser perceptivo do que a gente sente, se desidentificar para que essa dor não fique nos usando para se autorrenovar, certo? E aceitando, então,
essa dor, como eu falei nessa prática, aceita, põe a lanterna, você se torna o que você é, que é esse estado de presença. Nesse estado de presença plena, nós somos puro espaço, nós não somos fragmentados, somos o todo. Vemos essa natureza unificada. A gente não precisa se tornar o todo, porque a gente é o todo, tá? Então, uma pessoa me procurou, até foi a Ana Valéria, me procurou ontem, estava falando comigo, e ela até comentou sobre esse tema da live, né? Até disse que ia citar essa conversa. Ela disse como, contou a história dela, como é difícil tirar essa identificação, que a gente precisa de um esforço mesmo, né? E de fato, gente, a gente precisa de um esforço para a gente desenvolver, a gente precisa de um esforço. Não basta boa vontade. Boa vontade ajuda, porque ela é uma intenção que impulsiona, que gera movimento para a gente poder fazer mudança. Mas os nossos sofrimentos, eles são nossos despertadores para que nessa boa vontade a gente de fato se esforce para perceber, para botar a luz, para ficar na presença, para sentir todo esse estado. Enfim, eu tive vários também problemas despertadores, todos vocês tiveram com certeza, né? A bioquímica das emoções, por exemplo, uma das coisas que eu comecei a perceber todo esse campo e toda essa conexão de ciência aqui, né, a interface energética e química da emoção e tudo mais, foi quando a Elisa nasceu, né, minha filha nasceu. E outra questão despertadora foi o divórcio também, que foi muito, né, chocante, difícil. Então são muitas questões que nos despertam e a gente tem que gerar esse desenvolvimento. Faz parte da gente tirar o nosso lixo, né? Ano passado eu fiz um post sobre o lixo na porta, porque eu tinha tirado o lixo de casa e deixei na porta. E daí assim, a gente olha lá, ai, quem é que vai descer para levar, né? Ninguém quer descer para levar o lixo. Ninguém gosta de pegar e tirar o lixo, mas ficar ali dentro de casa também não dá. Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que tirar o lixo. Ninguém gosta de mexer em lixo, mas todos nós certamente moramos numa casa e temos que tirar o lixo da nossa casa. Nós não ficamos com lixo em casa. Nós tiramos mesmo não gostando. Por que que a gente não olha para as nossas emoções tóxicas, lixo, e também mesmo não gostando de sentir dor, mas já está sentindo, né? Enfim, a gente também não tira, não leva para fora. Então a gente tem que higienizar a gente, né? Tá? Isso é liberdade. Então, resumo de novo da liberdade: saber que a gente tem dor. Perceber. Tá? Saber que tem dor todo mundo sabe. Pensaram na dor de vocês? Beleza. Percebe. Só percebendo essa dor é que ela passa a não ser mais a gente. Ela passa a não ser mais o eu. Atenção. Observação às emoções tóxicas que ela está causando. Você já começa a perceber. Há quanto tempo? Presença consciente. Com essa presença, essa lanterna, que você sente que a vida é, a dor não se renova mais pelo nosso intermédio. Quinto, entender que a gente não é o sofrimento. Perceber. De novo, mais uma percepção, vamos fazer mais uma rodada de percepção, que a gente emana um campo energético igual ao nosso estado interior. Perceber esse campo vai determinar, vai me ajudar a ver como eu me sinto e tudo o que está acontecendo. E eu tenho mais autonomia energética. E por fim, compreender que toda essa parte invisível de comunicação energética permite que a gente tenha uma liberdade física, a gente vai sentir fisicamente essa liberdade, tá ok? De fato, quando a gente fala em perdão, por exemplo, o perdão é o quê? O verdadeiro perdão. Desidentifica, solta daquela dor. Solta, não gera mais. Perdão não é eu sou tão bom que eu... o meu eu, a minha mente, do jeito que eu penso regulamentado, o meu jeito regulamentado é melhor do que o teu, então eu te perdoo.
Não é isso. Isso não vai gerar, vai só piorar. Perdão é solta, desidentifica, liberta. Certo? Então, pessoal, agora a gente vai para a parábola e a gente vai fazer a prática. Último aviso para quem está no Instagram. Atenção, quem está no Instagram, muito obrigada por terem participado. Clica no link da bio e vem para a sala do Zoom. É gratuito, agora uma parábola que vai conduzir a mente até essa consciência da liberdade e uma prática que é a fórmula para a liberdade. E ela tá linda mesmo, tá? Funcionando perfeita, porque a Elisa, que faz o e-book para mim, ela praticou, né? Daí ela edita as coisas, faz bem bonitinho ali. Mãe, eu fiz a prática. Tá tão boa. Daí no outro dia ela disse, eu fiz de novo, porque tá tão boa. Então, tá? Venham pra prática. Quem tá no Insta, vou desligar aqui, espero vocês no Zoom, certo?